Paz, irmãos, irmãs, bom dia na paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós entramos na presença do Deus Todo-Poderoso para louvar, agradecer, bendizer o Senhor, né? Abençoa, Senhor, o nosso dia, coloca a tua mão poderosa sobre as nossas famílias, esteja presente com todos nós, Senhor. Guarda os nossos, né? Guarda a nossa cidade, guarda o nosso país, irmãos, né? Está acontecendo tanta catástrofe, tantas coisas, né? E o Senhor fala na palavra que haverá terremotos, furacões, fomes, peste, mas ainda não será o fim. Ele voltará, a vinda do Senhor está próxima, irmãos, mas ainda não é o fim. Então a gente tem que continuar firme na presença desse Deus Todo-Poderoso. Peça ao Espírito Santo para te dar força, para você continuar nessa caminhada, né? Ontem nós tivemos 2 enterros. Um do pai do Wellington, teve um infarto fulminante, e de um jovem de 29 anos. Juntinho, 1 hora de diferença o enterro de um para outro. E nós comemorando o aniversário da Giovana. Aí olha como que é as coisas, né? Um dia você sorri, outro dia você chora, mas uma coisa a gente tem que ter, é a presença do Senhor. Ontem, quando eu vi ali todos os irmãos da igreja reunidos, duas congregações, né, diferente, mas tudo no mesmo amor, tudo servindo o mesmo Deus. E o pastor falando tão lindo ali, quando o pastor até chorou pelo irmão que estava sendo enterrado. Ele falou, aqui chegou o fim do irmão, para servir a Deus, para aceitar Jesus, para louvar, chegou o fim do irmão. Mas a gente ainda tem essa chance, esse momento, para continuar louvando, agradecendo e bendizendo o Senhor. Então a gente aprende muito, né, irmãos? Então é louvar, agradecer, bendizer, né, Edna? Bom dia, irmã, com alegria, na paz do Senhor. E é isso, essa vai dar bom dia. Bom dia, paz do Senhor. E é assim, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que é melhor ir no velório do que numa festa. É justamente por essas coisas, para refletir como que é a nossa vida. A gente precisa de aprender, a gente precisa de estar conectado com Deus junto, né? Para a gente compreender essas coisas. Vamos orar? Vamos orar. Deus Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse momento agora de oração, como se fosse um devocional. Meditamos a sua palavra, falamos do seu amor, da sua misericórdia, rogamos, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, e nesse momento nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós a sua unção, a bênção, seu amor, a sua misericórdia, para nós compreendermos a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, vem em nosso auxílio, nos ajude, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Essa palavra cresça no nosso coração abundantemente e dê muitos frutos, muitas sementes, Pai. Essas sementes venham germinar em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nesse momento. Aleluia. A Célia hoje abriu 2 Pedro. Vamos aprender alguma coisa que Pedro escreve? Segunda carta que Pedro escreveu. Olha que lindo, Edna. A vinda do Senhor, a vinda do Senhor. Quer água? Não, pode ir. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Levantando o nosso ânimo, né? Despertando o nosso ânimo. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação?
Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiriam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então coberto com águas do dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que lindo, irmãos. Sandra, olha que lindo. Bom dia, Pai, Sandra. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrependimento. Aleluia. Por isso que o Senhor ainda não veio, porque Ele não quer que alguns se percam. Né? Ele está à procura. Você quer que lê até o final? Depois você lê até o 9. Essa segunda carta de Pedro, capítulo 3, ela vai falar principalmente sobre o assunto principal aqui, é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E também a necessidade de nós estarmos preparados para essa vinda. Deus, Ele cumpre as promessas dele. Pedro vai falar aqui, nos últimos dias surgirão pessoas zombando e perguntando: aonde que está a promessa da sua vida? Cadê? A vida inteira eu escuto falar isso e não vem nada. É isso que eles falam. Mentira, né? E aí, o que ele vai falar? Isso acontece hoje porque que muitos falam que Jesus ainda não voltou e nem vai voltar coisa nenhuma, mas ele ensina que Deus nunca falha e nunca falhou nas suas promessas. Aplicação para a nossa vida hoje. A gente não deve perder a esperança que nunca, que o Senhor virá no tempo determinado por Deus. Porque o dia que Deus fala, é como eles esperando o Messias quando Jesus. Ai, esse mundo está assim, ai, é o Messias. Aquelas profecias que todo mundo esperava, e o dia que chegou, eles não conheceram nem Jesus. Reconheceram Jesus. Deixa eu ler o 10, Elcio. Pode ler. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Olha, o dia do Senhor virá como um ladrão. A Célia fala, né, de noite. Tem várias pessoas que falam que virá, vários lugares na Escritura que falam que o dia do Senhor será como um ladrão. É porque é assim, de quando surpresa. Você não espera. Quando você não está esperando. No qual os céus passarão com grande... Olha, presta atenção como será. Olha isso. Eu fiquei assim, a hora que eu li, eu falei: Senhor, misericórdia. No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E os elementos se quando desfarão. Fala elementos é a natureza. Quer natureza dizer, se disparar. Pedra, água. E a terra rocha. E as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos vós para a vinda do dia de Deus, em que os céus, e aqui que é sério, irmãos, olha, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ana, paz, irmã, que Deus te abençoe, irmã. Um calor tremendo. Um calor que tudo... Dona Ana, Pai do Senhor Jesus. Sandra, Pai do Senhor. Eu não sei se vocês viram na França o semáforo derretendo, o asfalto se derretendo, mas não é isso é pouco, isso é nada. Isso aí é uma coisinha boba. Porque aqui fala: aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão, e os elementos ardendo se fundirão.
o ar fervendo, tudo fervendo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vamos lá. Aplicação para a nossa vida. Hoje a gente não deve nunca perder a esperança que o Senhor virá. Mesmo que as pessoas falem, mentira, quem escreveu isso aí foi mão de homem, vai vir nada. A vida inteira eu escuto falando que está chegando, que vai voltar. Volta nada, né? E ele fala, nunca perca a sua esperança, porque o tempo de Deus, que a Célia acabou de ler aqui, para o Senhor, olha só, versículo... para o Senhor, no versículo 8, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então nós não compreendemos Deus, o Deus, ele não, o tempo dele não é o tempo dele. Não é o nosso Cronos, é o Kairos de Deus. Deus nunca chega atrasado. Ele vê um tempo diferente da nós. A visão dele é diferente, é outra coisa. E quando parece que Deus está demorando muito, aí que a gente precisa de continuar esperando e confiando. Cadê aquela terra prometida? Nunca chega. Gente, é mentira. E aí começa a blasfemar. E aí vocês viram o que Deus, né? Depois ele vai falar no versículo 9 que a demora de Deus, olha, a demora de Deus é misericórdia. Por quê? Olha isso. O Senhor não retarda a sua promessa, mas ele é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam. Quanto mais tempo demorar, mais tempo há para resgatar. Para arrependimento. Para arrependimento. Jesus ainda não voltou, porque ainda o tempo dele, o tempo determinado por Deus, é uma oportunidade para convosco, não querendo que alguns se percam. Por quê? Oportunidade a mais, para que mais pessoas sejam salvas, mais pessoas sejam resgatadas. Enquanto tem tempo, a gente deve buscar Deus. No 14 fala assim, na busca, né? Na anunciação do Evangelho por todas as pessoas. No 14 fala assim, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejam achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Olha aqui. Quando ele chegar, você esteja assim, né? Enquanto a gente tem tempo do Evangelho para que mais pessoas sejam. A internet deu uma falha. Pedro diz aqui que o dia do Senhor virá como um ladrão. A Célia acabou de ler. O que significa? Volta inesperada para muitos. Para muitos. Nós não devemos deixar a nossa vida espiritual para depois, irmão. A gente não deve, tem que ser urgente, tem que ser agora. A gente tem que ficar sempre preparado. Como que a gente deve viver? A Célia acabou de ler no 11 até no 14. As pessoas vos convêm. Que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. O que ele ensina aqui? E no 18, lê. Santidade. Comunhão com Deus, em paz, sem mancha diante do Senhor, sem mentira, esperando a volta de Cristo. O mundo zomba da volta de Jesus. Muitas pessoas zombam da volta de Jesus, mas a palavra de Deus ela vai permanecer para sempre. Deus não falha. A demora de Deus ela é misericórdia para a nossa vida. O dia do Senhor será repentinamente. Bom dia, Vandeir, Pai do Senhor. O dia do Senhor será repentinamente vinda como um ladrão. Pergunta para a nossa vida hoje. Não é se Jesus vai voltar ou não vai voltar. Certamente ele voltará, mas a pergunta é como ele nos encontrará. E as pessoas podem viver todos os dias, cada dia com mais fé, mais esperança, mais santidade. Como nós vivíamos antigamente nas igrejas primitivas de Jesus, onde eles viviam em comum, eles vão falar assim, com piedade, né? com santidade, com temor a Deus. Hoje você não vê muito temor. As coisas são feitas muito no automático. Gente, ontem, dá licença só um pouquinho, Elcio. Ontem, né, eu estava vendo um pastor ministrando a palavra e ele falou assim, hoje as pessoas falam que não precisa da igreja. Eu tenho meu Deus, eu sou crente, sou fervoroso,
vivo na minha casa com meu Deus, sirvo meu Deus, mas eu não quero saber de igreja. Aí ele falou assim, olha só, achei tão bonito como ele explicou, ele falou assim, ó, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo da igreja. A cabeça pode viver sem o corpo? Não pode. A gente tem que viver na igreja, tem que ter união, tem que ter igreja, tem que ter uma igreja. E aonde você vai lá prestar seu culto, não adianta você falar, ai, eu aceitei Jesus, mas eu e Jesus, eu não quero saber de nada. Ele falou assim, olha só, se você faz um jantar na tua casa, aí você chega tem o casal, um casal ali que você conhece, aí você chega no casal e fala assim pro casal, ó, eu convido você, o marido, mas a tua mulher eu não quero que você leva. É a mesma coisa de Cristo sem a igreja. Sem a igreja. Você iria? Você homem, você iria, Elcio? Não. Eu já não vou nem junto quando vai separar. Eu acho que nem o marido que ama a esposa, ele iria pro jantar na casa dessa pessoa sem a esposa. Eu penso que se uma pessoa querer discriminar Jesus, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu neto, falar, ó, aqui ele não entra. Leandro, Pai do Senhor, Deus abençoe, Eva, Pai do Senhor. Eu penso que se uma pessoa discriminar, aonde que não cabe a minha esposa, não cabe a minha mãe, não cabe meu filho, não me cabe também. Então, Cristo sem a igreja é a mesma coisa, irmãos. É você querer Cristo e separar ele da noiva. Eu aceito Cristo, mas eu não aceito a noiva, que é a igreja. E a igreja somos nós, né? É nós unidos lá para louvar, para agradecer, para bendizer. E tem muita gente vivendo em casa agora, sozinho, longe da igreja. A palavra de Deus fala assim, ó, não aceita é bom Cristo, que o homem viva, deixe de congregar como é o costume de alguns. Por quê, irmãos? Porque ontem, na hora que a gente estava num velório, a gente viu a união dos irmãos. É onde que você vai buscar os irmãos se abraçam, os irmãos dando força, o irmão ajudando, tá? Em compensação, eu e o Elcio, nós já fomos em enterros, em velório, que não tinha quarto para carregar o caixão. Verdade. Uma pessoa mal vista, sem igreja, sem irmão, sem nada. Não tinha 4 para carregar o caixão. Eu vou falar uma coisa que eu lembrei agora. Isso é triste. Irmãos, eu morei perto de uma pessoa, não vou falar nome nem aonde, para não de repente algum parente ouve a minha live que eu tenho quase mais de 3.000 pessoas e aí vai ficar falando. O homem era perverso, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa má. O próprio demônio habitava na vida dele. Quando ele faleceu, se não fosse alguns, eu acho que por até necessidade, não tinha gente para carregar o caixão. Por quê? Da maldade de não ter um Deus, de não como servir uma igreja. Aquele rei Jeorão, que fez tudo errado, que não foi nem enterrado com os reis e nem uma coroa de flor, nem uma lembrança, nem enterrado, nem no livro dos reis ele está. E aí a Bíblia vai falar que o povo até hoje não teve saudade dele. Uma coisa que não presta. Um homem que estuprava as próprias filhas, que era maldoso, que não provia em casa, que era ruim, carrasco, judiava da mulher. E todo mundo sabia. E isso não foi só ele, teve mais pessoas. E isso é muito triste, por quê? Porque não tinha a presença de Deus. Porque não tem Deus, não tem presença, não tem missa de 7º dia, não tem nada nesse mundo que vai fazer a pessoa ser salva. Porque a nossa salvação ela é individual e a nossa salvação está em Cristo Jesus, mas a nossa salvação é uma continuidade, é uma constância de santidade, comunhão com Deus, de paz, de viver sem mancha diante do Senhor, esperando a volta de Cristo, verdadeiramente com amor no coração, com dedicação, com carinho, em paz com os irmãos, sendo ajudador. Às vezes você não precisa ser ajudador financeiro, não, ir lá e emprestar dinheiro para os outros, dar uma de bom. Não. A pessoa está precisando de um abraço, de você estar junto ali. Ô irmão, estou aqui.
Gente, a gente só serve para servir. É melhor servir do que ser servido. Olha que está no 18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém, amém, amém. Então, A é Ele assim, ó. seja dada a graça, né? Uma pergunta assim, só para a gente terminar. Não é quando Jesus vai voltar. Vai voltar no dia que Deus determinou e ponto final. Não cabe ao homem questionar, não cabe a essas pessoas, os zombadores, o mundo zomba da volta de Jesus. Mas eu quero falar que a palavra de Deus permanece para sempre. E essa demora é para dar pura misericórdia de Deus para que as pessoas sejam salvas. Do arrependimento. Existe gente que não vai ser salvo nunca, porque não aceita a palavra de Deus. Gente, hoje lá no Japão teve um tufão. Na China. Dois tufão juntos. Você vê lá, acabou Uma aquele destruição, lugar, uma destruição. A força da natureza Veio com tudo, horrível de ver. Nós vimos, né, o terremoto na Venezuela. Ainda não é o fim, mas está próximo, irmãos. Então a gente tem que estar preparado, porque falar haverá sinais no céu, na terra. E a gente está vendo, né? Haverá guerras, rumores de guerra, fome, é tudo que a gente vê. Então, que a gente esteja preparado, preparar o nosso coração, preparar, pregar o evangelho, mais irmão que a gente conseguir alcançar, falar mais do amor de Deus, quanto mais a gente conseguir, né? Fala para o irmão, arrepende dos teus pecados, volta para o Senhor Jesus, aceita Jesus, volta para a igreja, né? A igreja, o templo, estou falando o templo, né? É importante a gente se reunir no templo como família de Cristo, para a gente se esforçar um ao outro, ajudar um ao outro. Né? E aprender. A gente aprende tanto quando a gente sabe vai numa aprender? igreja. Aprender, irmãos, porque além de louvar e prestar o nosso culto ao Senhor, o momento da palavra é alimento. Muito importante. A gente tem que aprender essas coisas. Como a gente aprende, né? A palavra escolhe. Claro que as pessoas que estão ouvindo a live aqui são todas pessoas da nossa igreja, são pessoas que congregam, que conhecem a palavra. Mas se você está ouvindo, você vai ouvir agora essa live, eu assisti. Você não tem uma igreja. Você não tem uma igreja, mas procura uma igreja séria. Uma pessoa, um pastor que possa te ensinar a palavra de Deus com verdade, com exatidão. Pessoas que não ficam passando a mão na cabeça dos outros, permissividade, falando que tudo pode. Procura uma igreja que fala contra o pecado, que denuncia o pecado. Tem tantas igrejas boas, muitas igrejas boas, tantas, né? Não fica longe da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é alimento para nossa alma e para nossa vida. Eu vou dar um testemunho aqui, rapidinho. O meu sobrinho, né? Eu tenho um sobrinho que ele tentou contra a vida dele. E ele ficou muito perdido. Sabe, depressão, tudo que você imagina aconteceu com ele. E a gente começou a orar por ele, orar por ele, só que a gente está longe, a gente não pode estar lá com ele. Mas a gente aqui de longe orando por ele, pedindo para que o Senhor enviasse anjos, pessoas para ajudar ele, né? E Deus enviou. Ele foi para um trabalho, ele entrou num trabalho, começou a trabalhar num lugar. E lá naquele trabalho ele conheceu um moço que tinha uma igreja em Suzano. E ele começou a convidar. Ele viu o estado do meu sobrinho e ele convidou o meu sobrinho. Meu sobrinho, ele vai fazer, lá no Ceará, ele vai fazer missão. Até choro. Isso, então, a providência de Deus, misericórdia de Deus. Lá no Ceará, né? Conseguiu as passagens, eles vão ficar lá, não sei nem quantos dias. E gente, se batizou. É uma nova criatura, a alegria voltou. Por isso que eu falo, como a importância da igreja, do templo, de você estar ali no templo junto com teus irmãos,
ter essa união, irmãos. Não adianta você falar assim, eu tenho Jesus, mas na minha casa. Eles lá e eu aqui. Eu tenho uns Não irmãos, é assim, né? nós temos uns irmãos aqui da nossa região, irmão, todos os anos, na época de fim de ano, eles ficam o ano inteiro arrecadando dinheiro, eles enchem caminhão, ônibus de cesta básica, porque não adianta você ir nesse lugar também só pregar a palavra de Deus e pôr a mão na cabeça das pessoas e orar. Que as pessoas Você têm tem que dar necessidade. alguma coisa para eles, senão alimento, comida, eles levam cesta básica para essas pessoas, ora, entrega a Bíblia, fala da palavra de Deus, todos os anos eles vão, eles pedem ajuda, e quando você vê uma obra dessa, ajude, eu te falo, não faz falta nenhuma você ajudar, você contribuir, doa uma cesta básica, doa um pacote de arroz, doa R$50, doa 20, doa 10, não importa, porque é muito importante. É a preparação desse tempo que Pedro está falando aqui, que Deus está tendo misericórdia para que mais pessoas possam ser salvas. Amém. Amém? Amém, né, irmãos? Graças nós te damos por esse momento, que Vamos nós orar. possamos compreender essa palavra e essa palavra venha para o nosso coração. Quando ela descer para o nosso coração, Pai, aí não tem mais jeito. Aí é a sua palavra nos alimentando em nome de Jesus. Nós vamos orar pela enfermos, família Melo, principalmente, né? Entregando todos na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus tome conta, né? Guarde. A Luana, tratamento de câncer. Essa Luana, irmãos, o tratamento dela é tão grave que vai vir médico dos 2 médicos, eles conseguiram 2 médicos que vai vir dos Estados Unidos só para fazer a cirurgia dela em Ribeirão Preto. Nós vamos orar. Uma coisa rara, assim, estamos sabe? Orando. O seu Antônio também no é nome grave. de Jesus. Né? Então nós estamos orando pela Luana, pelo seu Antônio, pela Emanuele, a netinha do Ocimar, que está internada. Dia 17 ela vai fazer aniversário, irmãos, 6 aninhos, né? Ela vai fazer 6 aninhos. 6 anos. Dia 17. Agora, então orar para que ela esteja em casa, que ela possa comer um bolinho junto com os da família dela. Ademir e família, né? Orando pela Julinha, pela Tatiane, oh meu Deus, pelo Wagner, família pela do Ademir, Ana. quero colocar diante das mãos do Senhor para que o Senhor entre com providência, abra aquelas mentes, aquelas cabeças, o seu coração, para que as pessoas se voltem para o Senhor, porque eles foram criados na palavra de Deus, na verdade, ensinados, e hoje se voltaram para outros lados. Então a gente está orando, para o ocultismo, para a família. E aí no nome do Senhor Jesus que nós repreendemos toda essa situação. Em nome de Jesus. Que eles possam acordar e retroceder. E voltar para os braços do Pai. Isso aconteceu na nossa família, é muito triste, irmãos. Em nome de Jesus. Meu coração do Elcio ficou em frangalhos. Graças a Deus, as pessoas precisam de eles aprender. largaram, né, Elcio? Graças a Deus. As pessoas precisam de saber uma coisa, irmãos. A pessoa é criada na palavra de Deus, sabe da verdade, conhece as escrituras, de repente larga tudo e vai seguir o ocultismo, servir outros deuses. Então ele nunca foi convertido, então ele não sabe nada. Ou o coração deles e a mente foi bloqueada por Satanás para que eles consigam ver outras verdades que são mentiras, né? E se deixaram convencer e ser levados por falsas doutrinas, por falsos mestres, como o apóstolo Pedro fala aqui. Nós vamos entregar, irmãos, o Wilson, o vô da Júlia, a Iraídes Alves, também tratamento de câncer, e a Kátia, a Renata, a Thalita, a Maria Flávia, os Brunos, o Eduardos, a Emanuele, a Esther, o Estevam e Marina, Lucas Silva, o Vinícius, Rosilda, Rose, sogra da Carol, Roselaine, William Melo, Eduardo, Maria, todos, irmão, Renato, Lucas, Nair Fernandes, Maria todos. Flávia. Já falei. Já. Tá? Em nome todos, de irmãos, Jesus. Entregar tudo aqui, ó. Que o Senhor esteja presente com tocando, curando, nossas famílias, né? Hoje, família do Hélio, que o pai dele faleceu, né? A família da dona Ana, todos, que o Espírito Santo venha confortar, o Espírito Santo venha trazer
paz no coração deles, né? Alegria. A gente sabe que ambos os que faleceram ontem eram pessoas convertidas. Na presença E certamente, irmãos, é que a gente nunca está preparado para a morte, mas quando a pessoa ela é convertida, uma pessoa é uma pessoa boa, pessoa honesta, você sabe que uma pessoa é boa, certamente estão repousando com o Senhor, e neles a gente não pode ter tristeza alguma, né? A gente fica triste, a gente fica triste, não, estou falando as pessoas, eles não estão tristes, eles estão com o Senhor, e lá não tem choro, lá não tem ranger de dentes, lá é paz e tranquilidade. Só que nós somos humanos e a gente vai sentir porque a gente não come muito. Mas em nome de Jesus, a gente ora para as pessoas enlutadas, porque o Espírito Santo ele é o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conheceu e não conhece e não reconhece, mas ele está aqui presente para fazer todas as coisas boas para nós, para a nossa vida, em nome de Jesus. Né? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esses irmãos que nós lemos agora no caderno, tantos nomes, cada doença diferente, quanto problema, quanta ansiedade, quanta depressão, espírito de suicídio, que nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, todo mal, e que seu Espírito Santo venha curar, trazer sabedoria aos médicos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, resposta, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha, hoje nós vamos ter culto, né? Hoje na temos igreja... culto nas nossas igrejas Adonai, Patrocínio Paulista, São Sebastião do Paraíso, 19h30. Amanhã não saberemos se vamos fazer live. Amanhã provavelmente vou fazer live na estrada. Tá bom? Se tiver internet boa, a gente faz, tá bom? 7 horas da manhã a gente vai estar longe, vai estar lá pro Beiraba fora. Se pegar... Amém? Que Deus abençoe. Eu vou falar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né? Edna, ninguém. Dona Ana, toda a família. Chuva de bênçãos. Até mais tarde, Maria. em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. A gente se encontra na igreja mais tarde. Sandra entrou aqui. Todos. Um beijo, Sandra, Eva, Dona mundo. Ana, Paulinho, Edna, Vandeir, Maria. Quem mais que entrou? Edna, Paula, aí a Dona Ana. Que Deus abençoe. Ana, um abraço. E eu vou trabalhar agora. E eu também. Eu também. Amém? Amém. Fique na paz do Senhor. Até mais tarde. Chuva de bênçãos.